A brincadeira durou 9 segundos. Foi esse o tempo que 3 adultos levaram para perceber que tinham cometido um erro muito sério sobre um homem muito calado. 9 segundos. Parados do lado de fora da janela de uma cafeteria em uma manhã de sábado, sorrindo, cutucando-se, já meio que compondo a história que contariam na segunda-feira. O zelador que eles haviam dispensado por 3 anos nem tinha notado que eles estavam observando. Mas essa história não começa na cafeteria. Começa em uma sala de descanso em uma tarde de sexta-feira, com 3 pessoas que pensaram que estavam sendo engraçadas. Hargrove e Associados era o tipo de prédio de escritórios no centro que cheirava a velas caras no saguão e café queimado em todos os outros andares. O relógio acima do micro-ondas da sala de descanso marcava 10:06:02, sempre 2 minutos adiantado, sempre ignorado. Raquel Silva estava encostada no balcão, braços cruzados, com a expressão de alguém que acabara de ter o que considerava uma ideia brilhante. "Vamos arranjar um encontro às escuras para o Carlos", disse ela, com uma mulher surda. Ela deixou isso no ar. Tiago riu primeiro, depois Bruno. Raquel parecia satisfeita. "Vamos ver o quão sem graça ele fica. Ele vai congelar como uma estátua." Para eles, era uma brincadeira inofensiva de sexta-feira. Carlos Pereira tinha 38 anos, o zelador mais quieto do prédio, sempre com o mesmo uniforme cinza, sempre se movendo pelos corredores com a eficiência silenciosa de alguém que há muito tempo havia parado de esperar que alguém dissesse bom dia primeiro. Ele não socializava, não demorava, limpava seus andares, batia seu ponto, ia para casa. Frio, Raquel o chamava. "Estranho", disse Tiago. Bruno mal pensava nele, o que é um tipo particular de desprezo. O que nenhum deles jamais se preocupou em perguntar foi por quê. Porque se algum deles tivesse ficado 5 minutos extras em uma quinta-feira à noite, tivesse olhado para o corredor distante em vez de ir direto para a garagem, eles teriam visto Carlos sentado em um balde de esfregão, virado perto do armário de utilidades, telefone apoiado contra uma garrafa de solução de limpeza, assistindo a um tutorial de LGP, língua gestual portuguesa, no mudo para que o som não incomodasse ninguém, praticando os mesmos 3 sinais, repetidamente com suas grandes mãos calejadas, até que finalmente saíssem certos. Não porque alguém pediu a ele, mas porque ele tinha uma filha em casa que merecia um pai que pudesse acompanhá-la. Ninguém nunca ficou esses 5 minutos extras. Então, ninguém sabia. Na manhã seguinte, Carlos abriu a porta do Ocopo Amarelo, uma pequena cafeteria a 2 quadras do prédio, cadeiras desparelhadas, um menu de lousa, um sino acima da porta que tilintava como se estivesse feliz em vê-lo. Ele ainda carregava a rigidez de um turno da noite nos ombros. Sua jaqueta cheirava levemente a frio. Ele a avistou imediatamente. Sofia Mendes estava sentada perto da janela, com as 2 mãos em volta de uma xícara de café, como se fosse a coisa mais quente do ambiente. O que, dado o vento da janela, provavelmente era. Cabelo escuro e comprido, um suéter verde macio com uma mancha de tinta na manga esquerda, que ela ou não tinha notado ou não se importava. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e em vez do aceno desajeitado que a maioria dos estranhos troca, ela levantou uma mão e assinou seu nome em um arco limpo e sem pressa. S-U-F-I-A. Carlos não hesitou, não pareceu assustado, não pegou o telefone. Ele levantou as mãos, as mesmas mãos cansadas que haviam passado a noite limpando o corredor do 3º andar, e assinou fluentemente seu nome. Uma saudação. Bom dia. É um prazer conhecê-la. Natural e fácil, como se dissesse algo que já disse 1000 vezes. Do lado de fora da janela, Raquel agarrou o braço de Tiago com força suficiente para fazê-lo derramar café na manga. O queixo de Bruno caiu. A brincadeira havia desmoronado antes mesmo que alguém se sentasse. Carlos sentou-se em frente a Sofia. Ela o observou com uma expressão que ele não conseguia identificar, algo entre surpresa e alívio. A maneira como você se sente quando está se preparando para uma jornada difícil e alguém lhe diz que as estradas estão livres. Ela assinou lentamente no início. Você sabe LGP? Minha filha é surda, disse ele.
A cafeteria estava lotando ao redor deles, a multidão do fim da manhã se acomodando, mas aquela mesa perto da janela permaneceu em seu próprio silêncio. O garçom parou alguns minutos depois, um jovem que falou sua pergunta para a sala em geral, como as pessoas às vezes fazem quando já decidiram que alguém exige mais esforço do que estão preparadas. Carlos notou, pegou o olhar do garçom, tocou no menu e assinou as especialidades para Sofia sem cerimônia. Então ele olhou para ela. Você escolhe. Leve o seu tempo. Quando ela tremeu ligeiramente com a corrente de ar frio da janela, Carlos estendeu a mão sem dizer uma palavra e deslizou sua xícara de água quente para ela. Ela olhou para ela, depois para cima, uma coisa tão pequena, o tipo de gesto que não se anuncia, não espera ser agradecido, nem mesmo sabe que está sendo gentil. Apenas se move, como a água se move em direção ao que mais precisa. Lá fora, Raquel, Tiago e Bruno ainda estavam na janela, sem rir agora, sem filmar, apenas observando um homem para quem eles nunca haviam olhado de verdade, e começando, lentamente, a entender que haviam perdido algo, mas o que nenhum deles podia ver, e o que a própria Sofia ainda não sabia, era onde ela já havia encontrado esse homem antes. E quando a verdade viesse à tona, mudaria tudo o que ela pensava que entendia sobre os últimos 2 meses de sua vida. Ele era apenas um zelador que empurrava um carrinho pela janela de seu escritório às 23h. Ela não tinha ideia de que ele estava deixando algo em sua mesa. Pequenas coisas, sem uma palavra, sem um nome. 2 horas se passaram da maneira que as boas horas passam, sem que nenhum deles olhasse o relógio uma vez. Eles conversaram da maneira que as pessoas conversam quando ambos estiveram em silêncio e sozinhos por mais tempo do que admitiram, até para si mesmos. Cautelosos no início, depois mais fáceis, depois quase sem esforço, como 2 pessoas que vinham tendo a mesma conversa em suas cabeças por anos e finalmente estavam dizendo-a em voz alta, no caso deles, com as mãos. Sofia fez a pergunta que as pessoas sempre faziam. Como você sabe LGP tão bem? Carlos contou a ela simplesmente da maneira como fazia tudo. Sua filha, Bruna, tinha 8 anos. 4 anos atrás, depois de uma complicação médica que Carlos ainda carregava em algum lugar atrás do externo, ela havia perdido a maior parte da audição. Os médicos explicaram em linguagem clínica cuidadosa, e Carlos havia entendido cada palavra e nenhuma delas ao mesmo tempo. Ele tinha 34 anos, sentado em uma cadeira de hospital, uma filha em uma cama no corredor, uma esposa que havia saído 2 anos antes disso, um turno da noite em 4 horas, um apartamento com uma máquina de lavar louça quebrada e uma garotinha que estava prestes a acordar para um mundo que soava diferente. Então ele aprendeu. Livros da biblioteca, vídeos gratuitos no telefone durante os intervalos do almoço, equilibrado no balcão da sala de descanso, um centro comunitário do outro lado da cidade que oferecia aulas noturnas de LGP gratuitamente, 3 noites por semana, incluindo a passagem de ônibus. Bruna no colo dele pelos primeiros 6 meses, ambos aprendendo juntos. As mãos dela rápidas e certas desde o início. As dele grandes, desajeitadas e determinadas. Eles fizeram disso um jogo. Eles fizeram disso deles. Você aprendeu por ela, Sofia assinou. Para que ela nunca se sentisse sozinha, disse ele. Ele mencionou, quase de passagem, que estava economizando para o aparelho auditivo de Bruna, o tipo que o especialista havia descrito com o otimismo cuidadoso que os médicos usam quando sabem que o número no final da frase será difícil de ouvir. Ele reservava um pouco de cada contra-cheque, trabalhava turnos noturnos extras quando disponíveis, levava seu próprio almoço todos os dias em uma garrafa térmica azul amassada com uma tampa torta que não encaixava mais perfeitamente. Ele tinha a garrafa térmica desde que Bruna nasceu. Ele não a substituiria até que fosse absolutamente necessário. Levaria mais tempo do que ele havia planejado. Tudo bem, ele era paciente. Sofia ficou muito parada por um momento. Você é um pai incrível, ela assinou. Ele balançou a cabeça. Não por falsa modéstia,
mas da maneira que uma pessoa faz quando simplesmente nunca pensou no que está fazendo como algo diferente do que precisava ser feito. Então ele lhe contou algo que mudou toda a forma da manhã. Ele olhou para a mesa por um momento, depois de volta. Eu já te vi antes. Eu limpo o 7º andar à noite. Sofia parou. Eu te vi trabalhando até tarde, ele continuou. Às vezes, muito tarde. Depois que todo mundo vai embora, sua luz está sempre acesa por volta das 23. Ela esperou. Eu deixava coisas para você, às vezes, no canto da sua mesa, perto da janela. Pequenas coisas. Eu as faço para Bruna. Eu sempre levo um extra. Ela pensou de volta. O saco de papel que ela havia encontrado em sua mesa 3 ou 4 vezes no último mês, biscoitos de aveia caseiros, um pequeno bilhete manuscrito que dizia apenas: "Tenha uma noite segura." Ela havia comido aqueles biscoitos de pernas cruzadas no chão do estúdio à meia-noite, atrasada em um prazo, e ela havia pensado clara e especificamente: alguém neste prédio é gentil. Havia sido um dos pensamentos mais quentes de alguns meses frios. Havia sido ele, todas as vezes, o homem de uniforme cinza que empurrava seu carrinho pela janela e nunca batia. Ela olhou para ele olhou de volta. Nenhuma explicação. Nenhuma desculpa pela presunção. Apenas o fato silencioso, oferecido e recebido. Ela lhe disse algo então, não tudo, mas a ponta. Ela havia se mudado para esta cidade 4 meses atrás. Ela não conhecia muitas pessoas. A maioria de seus vizinhos não sabia LGP. E as pessoas que ela encontrava na vida diária, o farmacêutico na esquina, a lavanderia que sorria com visível alívio quando ela apontava para o número do bilhete em vez de tentar falar, raramente faziam o esforço de encará-la. Quando falavam ou falavam muito rápido, ou desistiam no meio do caminho e seguiam em frente. Ela não guardava amargura sobre isso. Era simplesmente a textura de seus dias, o atrito de baixo grau de se mover por um mundo não construído para a maneira como ela se comunicava. Acumulava-se como o frio se acumula através de uma janela velha. Não em um único momento, mas constantemente até que uma noite você olha para baixo e percebe que está usando 2 suéteres há 1 hora sem perceber. Carlos ouviu da maneira como fazia tudo completamente, sem a leve distração de compor sua próxima frase enquanto ela ainda estava terminando a dela. Ele apenas ouviu, e então o garçom voltou com o pedido errado, colocou-o na frente de Sofia, dirigiu-se à mesa em geral, alto e descontraído, olhando para todos os lugares, exceto para ela. Carlos pousou sua xícara. Ele se levantou, não dramaticamente, apenas se levantou, e disse, uniformemente e sem desculpas, "Com licença." Ela pediu os scones de mirtilo, não o muffin, e ela apreciaria se você a olhasse quando falasse. Ele se sentou novamente, pegou sua xícara, tomou um gole, o garçom piscou, acenou com a cabeça, foi consertar. O calor subiu no rosto de Sofia, não constrangimento, algo com mais peso do que isso. Era a primeira vez em muito tempo que alguém ficava ao lado dela sem pena nos olhos, sem precisar que ela ficasse grata depois, sem desempenho, sem um olhar de soslaio que dizia, "Viu o que eu fiz por você?" Apenas uma pessoa que notou algo errado e corrigiu silenciosamente. Então voltou ao seu café, como se fosse a coisa mais comum do mundo. "Você não precisava fazer isso." Ela assinou. Ele acenou com a cabeça uma vez. "Eu sei." Então, depois de uma pausa, mas precisava ser feito. Antes de partirem, Carlos pegou em sua bolsa de lona e tirou um pequeno livro feito à mão. Páginas cortadas e costuradas à mão. Uma capa de papel de construção azul com o nome de Bruna em letras maiúsculas cuidadosas por dentro. Ilustrações desenhadas a lápis de sinais de LGP, legendadas e dimensionadas para uma criança. Ele havia feito isso em várias noites tardias na mesa da cozinha. TV baixa, uma xícara de descafeinado esfriando ao lado. Para inspiração de design, ele assinou. Se for útil, Sofia o segurou cuidadosamente, da maneira como se segura algo que levou o tempo de alguém. Ao saírem, ela apontou para uma tomada elétrica quebrada perto da porta, um bilhete manuscrito fora de serviço colado torto ao lado. Carlos olhou para ela. Tirou um pequeno kit de ferramentas do bolso da jaqueta,
tão naturalmente quanto outro homem tiraria uma caneta, e consertou em 4 minutos. O dono da cafeteria saiu dos fundos, olhou para a tomada funcionando, depois para Carlos com uma expressão de descrença silenciosa. Sofia ficou perto da porta, observando, e sentiu algo apertar suavemente em seu peito. Ela não era uma pessoa que chorava facilmente, mas havia algo em ver um homem consertar algo quebrado sem ser pedido, sem uma audiência, sem esperar nada em troca, que fez seus olhos arderem ligeiramente. Ela piscou para afastar. Nos vemos domingo? Carlos assinou. Ela acenou com a cabeça. O que aconteceu na terça-feira de manhã, 3 dias depois, forçaria Carlos a escolher entre ficar quieto e fazer o que era certo. E todos no prédio estavam prestes a descobrir qual ele escolheria. Ele ainda não sabia que o que ele escolheu dizer na terça-feira de manhã lhe custaria, e que o custo continuaria subindo até amanhã, em que não custasse mais. Ele não deveria ter ouvido. Carlos estava empurrando seu carrinho pelo corredor do lado de fora da sala de descanso em uma manhã de terça-feira, as rodas fazendo seu familiar chiado baixo no linóleo. A porta estava entreaberta o suficiente para deixar as vozes escaparem. Ele não estava ouvindo, ele estava fazendo seu trabalho, o mesmo de todas as terças-feiras, e as vozes simplesmente o encontraram, a de Raquel, carregando o peso que sempre tinha quando ela estava se divertindo. O melhor é que ele não fazia ideia. Eu queria que tivéssemos filmado. Risadas, a de Tiago primeiro, depois a de Bruno, fáceis, descontraídas, do tipo que vem quando as pessoas têm certeza de que ninguém que importa está perto o suficiente para ouvir. Eu sinto um pouco de pena da mulher, disse Tiago, com uma pausa que sugeria que ele meio que queria dizer isso. Mas honestamente, foi apenas uma piada. Ninguém se machucou. Ele é tão tenso, disse Raquel. Não é como se tivéssemos cometido um crime. Carlos ficou muito parado no corredor. Ele inspirou, lentamente expirou. A alça do carrinho estava fria sob suas mãos. A impressora no final do corredor estava funcionando. O elevador tocou, sons de terça-feira, comuns e sem pressa. E por baixo de todos eles, algo em Carlos havia ficado muito quieto. O silêncio particular que vem pouco antes de uma pessoa decidir fazer algo que sabe que lhe custará. Ele empurrou a porta, não com força, apenas a abriu e entrou, da mesma forma que entrava em todos os cômodos que limpava, com a calma certeza de alguém que tem o direito de estar ali, mesmo nos dias em que ninguém o trata como se ele tivesse. Raquel levantou os olhos primeiro. Seu sorriso desbotou nas bordas, da mesma forma que uma Polaroid se revela ao contrário. Carlos. Não vou demorar, disse ele. Sua voz era baixa e uniforme, não irritada, calma, como um lago é calmo. Você não consegue ver a profundidade da superfície, mas sabe que ela está lá. Não me importo que vocês estivessem me visando. Eu entendo que não sou o favorito de ninguém aqui. Tudo bem. Ele olhou para cada um deles por sua vez. Tiago estudou o chão. Bruno achou a parede muito interessante. Mas Sofia não fez nada para vocês. Ela veio a uma cafeteria para um encontro como qualquer pessoa faria. Vocês transformaram a deficiência dela na piada de uma brincadeira em que ela não sabia que estava. Ela não é um adereço, e ela merecia algo melhor do que isso das pessoas que compartilham um prédio com ela todos os dias. Ele pegou a alça do carrinho. É tudo, disse ele, e saiu. No corredor seu coração martelava. Ele manteve o rosto neutro, o ritmo constante, passando pela sala da copiadora, passando pela sala de conferências com as paredes de vidro, onde 2 pessoas levantaram os olhos de uma reunião e depois rapidamente abaixaram, passando pela fileira de cubículos, onde os teclados ficaram brevemente em silêncio quando ele passou. Algumas pessoas tinham ouvido. Ele podia sentir no ar aquela quietude particular de um andar onde algo acabara de mudar e todos estavam decidindo em particular o que fazer com isso. Ele ainda não sabia se havia feito a coisa certa ou a coisa cara. Em sua experiência, essas duas tinham uma maneira de serem as mesmas. Naquela noite, Bruna estava na mesa da cozinha quando ele chegou em casa, debruçada sobre um de seus desenhos, uma casa com uma porta amarela, um cachorro no quintal, 3 figuras paradas na varanda. Ela levantou os olhos no momento em que ele entrou e todo o seu rosto mudou,
como uma lâmpada acendendo. Como foi seu dia, pai? Ele sentou-se ao lado dela e contou-lhe tudo, a conversa ouvida, a sala de descanso, o que ele havia dito. Ele contou-lhe francamente, sem suavizar as arestas, porque Bruna sempre entendeu mais do que as pessoas esperavam. Ela merecia a verdade completa na mesma medida que os adultos. Bruna ouviu atentamente. Então ela assinou, com total convicção. Você é um herói, pai. Carlos olhou para o desenho, a porta amarela, as 3 figuras na varanda, sentiu algo pressionar silenciosamente suas costelas. Espero que não nos custe muito, pensou ele, mas não assinou essa parte. As mudanças começaram na manhã seguinte. Seu nome desapareceu discretamente da rotação do turno da noite. Sua atribuição de limpeza mudou para os níveis do porão, fora da vista, fora do fluxo da vida diária do prédio. Um dos supervisores de andar, um homem chamado Gonçalo, que sempre dava um aceno amigável a Carlos, tornou-se subitamente absorvido por sua prancheta sempre que Carlos passava. Menos turnos significavam menos dinheiro. Menos dinheiro significava que o aparelho auditivo de Bruna, o número que ele vinha calculando o ano todo, se afastava ainda mais. Ele sentava na mesa da cozinha todas as noites com uma caneta e um bloco de notas, calculando os números da mesma forma que sua mãe equilibrava o orçamento da mercearia, procurando cuidadosamente um espaço que não existia, não encontrando nenhum, guardando o bloco de notas, levantando-se e fazendo o jantar. Ele não contou a Bruna. Alguns pesos você carrega silenciosamente porque as pessoas que você ama já estão carregando o suficiente apenas por existirem no mundo. Raquel, para seu crédito, conseguiu piorar as coisas sem muito esforço. Na manhã de quinta-feira, Carlos chegou ao 2º andar para encontrar uma cesta de lixo virada no corredor, papel, xícaras de café e os restos de um saco de batatas fritas espalhados pelo linóleo. Poderia ter sido um acidente, exceto que aconteceu novamente na sexta e na segunda-feira. Carlos limpava tudo todas as vezes sem frustração visível, sem fazer caretas, mesmo no corredor vazio onde ninguém podia ver. Sua mãe lhe dissera uma vez que quem você é quando ninguém está olhando é a única versão de si mesmo que realmente conta. Ele acreditava nisso então, da maneira específica como as crianças acreditam nas coisas que ouvem de pessoas em quem confiam. Ele ainda acreditava, da maneira mais silenciosa e difícil de alguém que foi testado nisso. Ele deixou o saco de papel de Sofia em sua mesa naquela noite, de qualquer forma. Biscoitos de gengibre caseiros. Bruna havia ajudado a enrolá-los, de pé em seu banquinho na bancada da cozinha, muito séria em acertar a forma. Na noite de quarta-feira, Carlos sentou-se na beira de sua cama e digitou uma mensagem para Sofia. Ele recomeçou 2 vezes e excluiu uma antes de se decidir pela honestidade simples, o que, em sua experiência, geralmente era o lugar certo para pousar de qualquer maneira. Há algo que eu deveria ter te contado desde o início. O encontro do último sábado não foi arranjado como parecia. Alguns colegas de trabalho o armaram como uma brincadeira porque você é surda. Eu sinto muito. Ele apertou enviar, colocou o telefone com a tela para baixo na mesinha de cabeceira. Ele se deitou e olhou para o teto por um longo tempo. O sono não veio facilmente. O que Sofia assinou de volta na próxima vez que se encontraram o pararia completamente porque, ao que parecia, ela estava guardando uma verdade própria o tempo todo. Uma que reformulou tudo o que Carlos pensou que entendia sobre a manhã em que se conheceram. Ela sabia que algo estava errado desde o início, mas ela ficou de qualquer maneira. E a razão pela qual ela ficou foi a única coisa que ele nunca teria previsto. Ela já estava na cafeteria quando ele chegou. A mesma mesa, a mesma janela, as 2 mãos novamente em volta da xícara de café. Como se segurar algo quente fosse simplesmente o que ela fazia quando estava passando por algo difícil. Carlos sentou-se. Ele havia preparado um pedido de desculpas mais específico no caminho. Ele não conseguiu dizer nada disso porque no momento em que se sentou na cadeira, Sofia assinou. Eu suspeitei desde o início. Ele a encarou. Não tudo, ela continuou, mas o suficiente. Os detalhes da reserva estavam ligeiramente errados. O timing parecia arranjado. Eu tive pessoas o suficiente me subestimando ao longo dos anos para reconhecer a forma disso. Uma pausa. Eu aprendi a
Ler um ambiente sem som. Isso inclui ler pessoas. Então por que você ficou? Ele assinou. Ela olhou para ele firmemente. Porque você não hesitou, nem por um segundo. E você não pode fingir a ausência de hesitação. Essa é a única coisa que as pessoas sempre revelam quando estão performando a bondade em vez de praticá-la. Você não teve nenhuma. Então decidi ficar o tempo suficiente para descobrir quem você era. Carlos ficou em silêncio por um momento. Estou feliz que você ficou, ele assinou finalmente. Eu também, ela disse. Eles ficaram no silêncio confortável de pessoas que chegaram a um lugar real e estão contentes em deixá-lo assentar antes de nomeá-lo. Então Sofia lhe contou algo que não havia contado a ninguém na Hargrove e Associados. O nome de seu avô era Eduardo Costa, 73 anos, viúvo, deliberado da maneira que homens com autoridade genuína às vezes são deliberados porque há muito tempo pararam de precisar provar isso a alguém. Ele era dono do prédio, não da firma que alugava os andares superiores, o próprio prédio. Toda a estrutura de vidro e aço pela qual Carlos havia empurrado seu carrinho por 3 anos, que Raquel, Tiago e Bruno entravam todas as manhãs sem pensar a quem o chão pertencia sob seus pés. Sofia havia crescido com uma longa entrada de garagem, um cozinheiro de domingo e um avô que acreditava fortemente em cartões escritos à mão. Ela era clara o suficiente sobre essa vida para saber que a maioria das pessoas não a tinha. E honesta o suficiente consigo mesma para saber que isso sempre a ameaçou definir antes que ela tivesse a chance de se definir. Então, quando ela se mudou para esta cidade, ela alugou o pequeno estúdio, manteve seu nome fora do aluguel público e vivia da renda de freelancer que ela vinha construindo há anos. Seu avô sabia onde ela estava. Ele respeitou a escolha. Ele sempre respeitou. Ele sabe sobre a brincadeira. Ela assinou. Alguém mencionou isso a ele. Ele também sabe o que você disse na sala de descanso. Ela continuou. 3 pessoas separadas descreveram isso a ele independentemente. Uma pequena pausa. Ele presta atenção em mais coisas do que as pessoas imaginam. Carlos absorveu isso sem falar. Então ela lhe contou a outra coisa. A parte que explicava tudo. Eu sofri muito bullying quando era jovem, ela assinou. Por anos, porque eu era surda. Não provocações. O tipo de crueldade sustentada que muda a forma como você entra em um ambiente pelo resto da sua vida. Ela disse isso sem drama. A maneira como as pessoas falam de coisas com as quais tiveram muito tempo para alcançar uma paz inquieta. Ela havia saído disso cautelosa e autossuficiente, construindo sua independência deliberadamente. Não apenas da força, mas da necessidade de nunca mais depender de um mundo que havia deixado claro que poderia não aparecer para ela. Ela pedia menos, precisava menos. Na superfície, protegia-se da humilhação particular de ser tratada como menos do que por pessoas que não se preocupavam em conhecer. Lá. E então, em uma manhã fria de sábado, um zelador em um uniforme gasto deslizou uma xícara de água quente pela mesa de uma cafeteria sem uma palavra, sem anúncio, sem um olhar de soslaio esperando que ela registrasse o gesto. Apenas a moveu, como se fosse óbvio, como se ela fosse alguém cujo conforto importava, claramente e sem negociação. Aquele momento, ela assinou lentamente. E os biscoitos e o livro que você fez para Bruna e a forma como você se impôs ao garçom curou algo que eu não percebia que ainda carregava. Não porque você consertou algo grande, porque você continuou fazendo pequenas coisas uma após a outra, sem precisar de nada em troca. Carlos olhou para a mesa por um momento. Então ele assinou. A gentileza não precisa ser barulhenta. Às vezes, ter alguém genuinamente presente para você é o suficiente. Exatamente isso, ela disse. Eles ainda estavam sentados lá às 18, quando o telefone de Sofia acendeu. Um alerta do prédio. Falta de energia em seu andar do estúdio. Tempo estimado de reparo desconhecido. Ela começou a arrumar suas coisas. Carlos já estava pegando o kit de ferramentas na jaqueta. Mostre-me o painel. Carlos, você realmente não precisa. Ele lhe lançou um olhar. Paciente. Sem pressa. Eu sei que não preciso. Mostre-me o painel. 25 minutos depois, as luzes do estúdio de Sofia estavam acesas.
Carlos tinha as mangas arregaçadas, uma leve mancha de poeira em um dos antebraços, e a expressão composta de um homem que conserta coisas porque as coisas precisam ser consertadas, e ele está ali com os meios para fazer isso, sem alarde, sem fatura. Ele guardou o kit e ajeitou as mangas. Sofia sentou-se à sua mesa de desenho. Ela estava pensando em algo há dias, silenciosamente, da maneira como ela trabalhava em decisões que lhe importavam. Agora ela assinou: "Eu quero fazer algo para a Bruna, um logotipo pessoal, a sua própria marca criativa, algo que pertença inteiramente a ela." Carlos parou no processo de abotoar o punho. "Eu consigo ver a sensibilidade dela no livro que você fez", Sofia continuou. "A maneira como você dispôs os sinais, o espaçamento, as proporções, isso veio de alguém que percebe a beleza nas pequenas coisas. Ela também vai perceber. Ela merece algo que diga isso." Ele ficou muito parado no centro da sala. Ele estava tão focado no que ainda não podia dar a Bruna, o aparelho auditivo, o apartamento melhor, as sessões extras de reforço que ele tinha orçado e separado, que não lhe ocorrera que alguém pudesse simplesmente querer dar a ela algo que reconhecesse quem ela já era. "Ela vai amar isso", ele assinou. Quando encontrou as palavras novamente, sua garganta estava se movendo. "Diga a ela", Sofia acrescentou, "que é de uma amiga que sabe exatamente o que significa encontrar sua voz de uma maneira diferente da de todos os outros." Carlos saiu para o corredor, ficou ali um momento no silêncio fluorescente. Ele pensou em Bruna na mesa da cozinha, debruçada sobre seus desenhos, a expressão focada que ela tinha quando estava fazendo algo, a maneira como ela assinava mais rápido do que ele podia acompanhar quando estava animada com uma ideia. Ela a vê já, ele pensou. Ela a vê e ainda nem a conheceu. Essa era a coisa sobre Sofia Mendes. Ela prestava o tipo de atenção que a maioria das pessoas guardava para coisas que lhes importavam e a direcionava para quem estivesse na sua frente. Mas o que já estava silenciosamente em movimento, em uma conversa entre Sofia e seu avô, em uma clínica no lado norte da cidade, em um arquivo na mesa de Eduardo Costa, era algo que nenhuma quantidade de cálculo cuidadoso em uma mesa de cozinha poderia ter previsto. 3 pessoas já haviam descrito o que Carlos fez naquela sala de descanso para um homem que ele nunca havia conhecido. Um homem que, por acaso, era dono do prédio. E esse homem estava prestando muita atenção. Sofia havia observado Carlos pela janela de seu estúdio mais do que ele sabia. Não apenas na noite em que ela notou o saco de papel em sua mesa pela primeira vez. Semanas antes disso, ela estava trabalhando até tarde, laptop aberto, imagens de referência fixadas em uma fila acima da mesa, e tinha levantado os olhos para descansar. Ele estava no final do corredor, empurrando seu carrinho pela fila de escritórios escuros. E então, ele parou. Ele ficou ali um momento. Pegou seu telefone na jaqueta. De onde ela estava sentada, ela não podia ver a tela, mas podia vê-lo. A maneira como seus ombros baixaram um pouco, a tensão deixando sua mandíbula enquanto ele olhava para o que quer que estivesse ali. Uma fotografia, ela havia assumido. Algo que o lembrava porque ele ainda estava no prédio às 20h. Ele guardou o telefone, pegou as alças do carrinho, continuou. Ela havia pensado naquele momento por dias depois. Ela não sabia o nome dele então. Ela não sabia sobre Bruna, mas ela havia reconhecido, clara e sem sentimentalismo, que estava observando algo verdadeiro. Depois disso, ela começou a procurar os sacos de papel. 3 semanas após a noite da queda de energia, Sofia fez uma ligação. Adra, Ana Rodrigues, dirigia uma clínica de audiologia pediátrica no lado norte da cidade. Sofia a havia encontrado através da rede de seu avô, discretamente, sem contar a Carlos e sem pedir sua permissão, da maneira como você toma decisões sobre as quais tem certeza antes que a outra pessoa tenha a chance de dizer que você realmente não precisa. Ela marcou a consulta. Ela pagou por ela integralmente, adiantado. Ela pediu a Dra. Rodrigues que contatasse Carlos como uma indicação de uma amiga e que mantivesse o nome de Sofia fora disso por enquanto. A ligação veio em uma manhã de quinta-feira. Carlos estava varrendo perto da entrada da garagem quando seu telefone vibrou. Um número local que ele não reconheceu.
Ele quase deixou tocar. Hábito, principalmente. Mas atendeu. Adrá. Rodrigues explicou que tinha um cancelamento na manhã de sábado e poderia encaixar Bruna para uma avaliação completa. A consulta havia sido coberta por uma doação privada para crianças menores de 10 anos, sem custo para ele. Uma doação? Carlos disse. Isso mesmo. Ele agradeceu. Ele desligou. E então ele ficou na garagem sob as luzes fluorescentes planas, ao lado de um pilar de suporte com uma faixa amarela desbotada, e não se moveu por um longo momento. Ele pensou nos cálculos da caneta e do bloco de notas na mesa da cozinha, na garrafa térmica azul amassada que ele levava todos os dias, nas botas de trabalho que ele havia ressolado 2 vezes porque $52 eram $52. 3 anos de aritmética cuidadosa, paciente e insuficiente. Ele ainda não sabia o que Sofia havia feito. Ele ficou ali na garagem e se permitiu sentir tudo, sem tentar conter nada. Um dos seguranças do prédio passou. Olhou para ele e continuou sem dizer uma palavra. Bom homem, Carlos pensou. Na sexta-feira seguinte, a assistente de Eduardo Costa ligou. O senhor Costa gostaria de vê-lo na segunda-feira às 11h. O escritório particular, 14 grau andar. Um andar que Carlos havia limpo por 3 anos e permanecido por exatamente 0 minutos. Naquela noite de domingo, Carlos passou a ferro seu uniforme. O mesmo tecido cinza, os mesmos cotovelos gastos por anos de lavagem, mas ele o passou a ferro, vincos retos, da maneira que sua mãe lhe havia mostrado antes do seu primeiro dia de ensino médio. Não importa o que você tenha, ela havia dito, movendo o ferro em movimentos longos e uniformes. Importa como você o leva. Bruna sentou-se no sofá observando-o, pernas dobradas, um desenho equilibrado nos joelhos. Você está lindo, pai. Ela assinou. Obrigado, meu amor. Ele largou o ferro e olhou para ela por um momento. A facilidade em seu rosto, a maneira como ela se movia pelo mundo, sem pedir que ele a acomodasse, a maneira como ela simplesmente havia decidido, aos 8 anos, que acharia sua vida interessante. Ele nunca havia lhe dito para fazer isso. Ela havia chegado a isso sozinha, ele pensou. Aconteça o que acontecer na segunda-feira, eu já tenho a coisa mais importante. Eduardo Costa era um homem compacto com cabelos brancos e um aperto de mão que ainda significava algo. Seu escritório no 14 grau andar era o oposto de performático. Livros de verdade em prateleiras de verdade. Uma luminária de latão com uma cúpula verde. Uma janela com vista para a cidade com as persianas inclinadas o suficiente para deixar a luz entrar sem brilho. Ele se levantou quando Carlos entrou. Carlos não esperava isso. Eles se sentaram. E Eduardo o estudou da maneira que um homem faz quando já se decidiu, mas quer ter certeza de que está lendo a sala corretamente. Estou neste negócio há 40 anos, disse ele. Muitos funcionários. Bons, alguns excepcionais. De vez em quando, alguém que me lembra por que o trabalho vale a pena. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, voz direta e sem pressa. 3 pessoas vieram a mim independentemente para descrever o que você disse naquela sala de descanso. Não pessoas envolvidas no que aconteceu. Apenas pessoas que viram e acharam que eu deveria saber. Fazer 3 pessoas em um prédio de escritórios concordarem em qualquer coisa é, em minha experiência, quase impossível. Uma pequena pausa. Você defendeu outra pessoa enquanto já estava absorvendo as consequências de ter feito a coisa certa. Você continuou agindo com decência depois de ter sido penalizado por isso. Já vi muitas pessoas conseguirem uma dessas. Muito poucas conseguem ambas. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Chefe de manutenção do prédio, salário dobrado, moradia da empresa a 2 quadras daqui, a partir do 1º do próximo mês. Ele deixou isso assentar. Eu também gostaria que você projetasse e liderasse um treinamento trimestral para todo o pessoal. Comunicação respeitosa com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Obrigatório. Todos os departamentos. Começando neste outono. Você o constrói da maneira que acha que deve ser construído. Carlos abriu a pasta, leu a primeira página, fechou-a cuidadosamente. Ele pensou em Bruna na mesa da cozinha, seu desenho da porta amarela, as 3 figuras na varanda. Sim,
disse ele. Terei prazer em fazer isso. Eduardo acenou com a cabeça. O aceno lento e tranquilo de um homem que estava segurando uma decisão por um tempo e finalmente encontrou o lugar certo para colocar lá. Mas a promoção, o salário, a moradia, nenhuma delas foi o momento que parou o prédio de repente. Isso veio na manhã de sábado seguinte, em uma cafeteria com cadeiras desparelhadas e um sino acima da porta que estava sempre, confiavelmente, feliz em vê-lo. Ninguém naquele prédio jamais havia ficado 5 minutos extras para olhar, e por causa disso ninguém jamais havia visto o que estava por vir, nem de perto. Bruna nunca tinha ido a uma festa surpresa antes. Ela entrou no O Copo Amarelo em uma manhã de sábado de mãos dadas com o pai, usando seu bom vestido verde, aquele com os pequenos botões que ela quase conseguia abotoar sozinha agora. E no momento em que ela atravessou a porta, o quarto estava cheio de rostos e serpentinas azul celeste. Um banner acima do balcão que dizia Feliz Aniversário, Bruna em letras que Sofia havia pintado à mão na noite anterior, ficando acordada até depois da meia-noite para acertar o espaçamento. Lanternas de papel penduradas nas vigas do teto. No centro do quarto, um bolo em forma de livro aberto, porque quando Sofia perguntou a Carlos o que Bruna mais amava, ele disse sem hesitar: tudo que conta uma história. Bruna ficou parada por exatamente 2 segundos. Então, ela explodiu. A alegria total, de corpo inteiro, que só as crianças podem produzir. Mãos voando, rosto completamente aberto, gesticulando tão rápido que Carlos teve que gesticular de volta. Devagar. Eu sou velho. E Bruna riu tanto que apertou a testa no ombro dele e ficou ali um momento, ainda tremendo. Sofia estava perto da janela. A mesma janela, a mesma mesa onde tudo havia começado. Ela segurava uma pequena caixa branca com uma fita azul, sorrindo da maneira que uma pessoa sorri quando espera há muito tempo para dar algo, e o momento finalmente verdadeiramente chegou. Bruna abriu a caixa lentamente, com a atenção cuidadosa de alguém que percebe que um presente é mais do que sua embalagem. Dentro estava o aparelho auditivo, o bom. Aquele que o especialista havia descrito com entusiasmo silencioso e um preço que Carlos havia escrito em seu bloco de notas e riscado mais vezes do que podia contar. Leve, projetado para uma criança, com um painel pintado à mão de um lado, estrelas em aquarela, livros abertos e pequeno e deliberado no canto, uma porta amarela. Sofia havia adicionado esse detalhe ela mesma, em sua mesa de desenho, em uma terça-feira comum, enquanto o guitarrista da porta ao lado trabalhava em seu acorde habitual e uma xícara de camomila esfriava ao lado. Ela havia pintado sem que Carlos soubesse, pensando em um desenho que nunca tinha visto, mas que de alguma forma sabia que existia. Bruna virou o aparelho nas mãos, olhou para ele por um longo momento. Então ela olhou para Sofia com uma expressão de seriedade muito cuidadosa. Ela assinou, precisamente. Você é uma fada? O quarto riu, caloroso e cheio. Cada canto dele. E Sofia pressionou uma mão sobre o coração e balançou a cabeça. Não, apenas uma amiga. Bruna considerou isso com grande seriedade. Então ela se virou para o pai e entregou seu veredicto. Ela é uma fada, pai. Carlos e Sofia se entreolharam do outro lado do quarto. Sem palavras, sem sinais, apenas isso. Sofia colocou uma pasta na mesa ao lado do bolo. Dentro, uma bolsa de estudos criativa de verão. Um programa de design para crianças com deficiência, administrado por uma fundação que ela há muito tempo aconselhava. O nome de Bruna já estava no formulário de inscrição, e impresso na capa da pasta estava o logotipo que Sofia havia projetado. Uma marca limpa e confiante em verde azulado e dourado, as letras BB em seu centro, moldadas para sugerir tanto uma mão aberta quanto um livro aberto. Bruna o traçou com um dedo. Isso sou eu. Ela assinou. Essa é você. Sofia confirmou. Bruna levantou os olhos. Ninguém nunca fez algo só para mim antes. Sofia estendeu a mão e segurou a mão de Bruna por um momento. Deveriam ter feito. Ela assinou. Há muito tempo. Raquel, Tiago e Bruno também estavam lá. Não por acaso. Sofia os havia avisado, por meio de Carlos, que eram bem-vindos, e deixou claro, sem crueldade,
que um pedido de desculpas honesto seria apropriado e que o aniversário de Bruna era um bom lugar para oferecer-lo, se estivessem preparados para realmente se desculpar. Eles ficaram perto da porta e disseram o que precisava ser dito. Não, sinto muito se alguém se ofendeu, mas a versão simples e responsável. Eu estava errado. Eu a tratei como uma piada, e você era uma pessoa. Sinto muito. Bruna ouviu tudo com total atenção. Então ela assinou com a generosidade descomplicada de uma criança rada por um pai que havia escolhido a decência mesmo quando isso lhe custou. Está tudo bem. Obrigada por virem à minha festa. O quarto prendeu a respiração por um instante, então não prendeu mais. Alguns meses depois, os três estavam de volta à mesma mesa, na mesma janela, em uma tranquila manhã de domingo. Carlos, Bruna, Sofia. 3 xícaras de algo quente entre eles. O silêncio fácil e sem pressa de pessoas que chegaram a um lugar real e estão contentes em deixá-lo assentar antes de nomeá-lo. Bruna contou a ele sobre sua nova escola, seus novos amigos, como o som ainda a surpreendia às vezes, como a chuva na janela era diferente de tudo o que ela imaginara, como o riso de seu pai tinha uma textura à qual ela ainda estava se acostumando, como a música finalmente parecia estar acontecendo na sala com ela, em vez de em algum lugar distante, do outro lado de uma parede. Carlos olhou para Sofia. Obrigado. Ele assinou por nos dar uma nova vida. Ela balançou a cabeça gentilmente, como sempre fazia quando ele dizia algo que ela queria contestar. Você me deu esperança. Ela assinou, através das coisas mais pequenas. Uma xícara de água quente em uma manhã fria, biscoitos deixados sem nome, um livro feito à mão na mesa da cozinha. Ela fez uma pausa. Você não estava tentando ser notável. Foi isso que o tornou tão... Bruna olhou para os dois com a profunda satisfação de uma criança que entende algo que os adultos ainda estão descobrindo. Ela assinou. Pai e Sanara. Sofia me ensinaram que a gentileza é o maior superpoder. A campainha da porta da cafeteria tilintou. Alguém entrou do frio. Uma manhã comum em uma cidade comum, onde algo extraordinário havia acontecido da maneira mais silenciosa possível. Esta história nos lembra de algo simples, algo fácil de esquecer em uma longa tarde de terça-feira, quando a casa está quieta e o dia parece não precisar muito de você. Carlos não mudou 2 vidas sendo extraordinário. Ele as mudou prestando atenção e depois fazendo a próxima pequena coisa. Então, esta semana, experimente uma destas. Deixe um bilhete na caixa de correio do seu vizinho. Não um cartão, apenas um pedaço de papel rasgado que diga: pensei em você hoje. Da próxima vez que estiver na farmácia e alguém parecer confuso no balcão, fique mais 2 minutos e ajude-o a resolver. Prepare um lugar à mesa no domingo, os pratos bons, não os do dia a dia, e ligue para o neto que mora mais longe, apenas para ouvir. Você não precisa de um grande gesto. Você precisa de uma xícara quente e da vontade de deslizar lá pela mesa. Isso é o suficiente. Isso sempre foi o suficiente. Você pode ser o herói de alguém hoje. Basta começar com um pequeno ato de bondade, escrito por um humano com a ajuda de IA. Esta história existe para espalhar uma crença simples. A gentileza nunca é desperdiçada. E não importa quanto tempo a escuridão dure, a vida sempre mantém seus mais quentes raios de luz, esperando apenas por nós para acreditar, ser gentis e continuar avançando.